E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exemplo envolvendo aí a energia e a potência num circuito no qual está presente um indutor. Olha só, aqui está pedindo para encontrar uma expressão e traçar os gráficos da potência e da energia no indutor. E o circuito que a gente tem é esse aqui, um circuito bem simples composto por uma fonte independente de corrente, um indutor em série com essa fonte e aqui a expressão matemática que diz como é que a corrente nesse circuito está se comportando. Então, olha, ela na verdade não é uma exponencial decrescente como a gente está acostumado. Ela tem aqui também um termo t que vai fazer essa corrente subir um pouco no início, ou seja, ela é zero no início e é zero no final. Então ela vai subir e depois descer de novo. Primeiro, para a gente encontrar potência e energia, vamos primeiro achar qual é a tensão nesse indutor aqui. Isso aí é bem simples. A gente sabe que a tensão no indutor, VL, é igual a L dI dt. Então, basta a gente derivar essa expressão aqui e multiplicar pelo L, que tem valor de 100 mH. Se a gente fizer isso, a gente chega numa expressão para a tensão nesse indutor, que é dada por VL de T é igual a E na menos 5T, isso tudo multiplicando 1 menos 5T. E essa expressão é dada em volts. Agora que a gente tem uma expressão para tensão, é fácil a gente encontrar a potência e a energia. A potência, primeiro, a gente encontra fazendo P igual a V vezes I. Vamos fazer isso aí, mas não vamos fazer isso matematicamente. Na verdade, a gente vai fazer isso aí usando os gráficos da tensão e da corrente. Para traçar esse gráfico aqui, então a gente vê como é que se comporta a corrente nos tempos t igual a zero, t igual a infinito, e a gente tem uma ideia de como é que ela se comporta no meio. Então olha só, a gente sabe que em t igual a zero, esse t aqui é responsável por zerar a expressão. E em t igual a infinito, a exponencial decrescente é que vai zerar a expressão. Então o gráfico para a corrente vai ser esse gráfico aqui de baixo. Começa em zero, sobe e depois desce e vai para zero para t tendendo ao infinito. Já o gráfico da tensão, tu pode pensar como sendo a derivada desse gráfico de baixo aqui. Então, se tu derivar isso aqui, ó, aqui tu tem a derivada positiva, ou seja, essa parte do gráfico. Nesse ponto aqui, a derivada é zero, que corresponde a esse instante de tempo aqui, no qual a tensão é zero, quando a corrente é máxima. Depois disso, a gente passa a ter aqui a derivada negativa, que é quando essa curva aqui está baixando. Então agora a gente já tem os gráficos de V e de I e as expressões. Para tu encontrar uma expressão para potência, tu só vai pegar essas duas expressões aqui e multiplicar elas. Então tu vai ter que P de T igual a V de T vezes I de T. Isso vai dar um pouquinho de trabalho de álgebra, então eu nem vou fazer aqui. E para tu encontrar um gráfico, uma expressão para energia, tu vai fazer que a energia armazenada nesse indutor é igual a 1 meio de L vezes I quadrado de T. Tu pega esse I de T que a gente tem aqui, bota ele ao quadrado e multiplica por 1 meio de L ali. Agora, a gente vai traçar os gráficos, que é a parte mais interessante do problema. Olha só. Aqui vai estar o nosso gráfico da potência e da energia. Primeiro, vamos fazer o gráfico da potência, então. Para isso, a gente vai dar uma olhada nesses dois gráficos aqui, o da tensão e o da corrente. A gente sabe que a potência é a multiplicação entre esses dois gráficos, então vamos pensar como é que vai ficar esse gráfico aí. Olha só. Aqui no início, a gente tem que a corrente é zero. Se a corrente é zero, então a multiplicação da tensão por zero é zero. Então a potência, que vai ser o gráfico em azul, tem que começar aqui no zero. Aqui a gente tem um outro instante no qual a tensão é zero. Então a tensão vezes essa corrente aqui também é zero. Então a gente vai ter mais um ponto em que a potência é zero. Vamos marcar ele aqui, por exemplo. Além disso, no infinito, as duas grandezas aqui vão para zero. Então, no infinito, a potência também vai para zero. O que mais que a gente pode observar? Nesse instante aqui, entre esses dois primeiros pontos, a gente tem tanto a tensão
quanto a corrente positivas. Um número positivo multiplicando outro número positivo sempre dá um número positivo. Então, nessa parte do gráfico aqui, a potência vai ser positiva. Se ela começa em 0 e vem para cá em 0 e é sempre positiva, então ela deve ser mais ou menos dessa forma aqui. Continuando, nesse ponto aqui até o infinito, nota que a tensão é sempre negativa e a corrente positiva. Menos vezes mais dá menos, então a potência aqui vai ser sempre negativa e vai tender a zero no infinito. Então a gente vai ter um gráfico mais ou menos dessa forma aqui. Tá feito aí o gráfico da potência. Agora a gente vai fazer o gráfico da energia, que é um pouco mais simples, porque a energia só envolve a corrente ao quadrado, não envolve a tensão na expressão. Se a gente pegar esse gráfico aqui da corrente e elevar ele ao quadrado, nota que ele é sempre todo positivo. Um número positivo ao quadrado também dá um número positivo. Então, a gente tem, na verdade, esse gráfico aqui multiplicado por uma constante e ao quadrado. O quadrado não vai alterar muito a forma do gráfico, só aqui nesse início, por exemplo, que era uma reta, na verdade ele vai ser um pouco mais inclinado. Então, a gente vai ter um gráfico da energia mais ou menos dessa forma aqui, ó. Primeiro, pensa que aqui, ó, aqui tu tem o máximo de corrente, que é justamente nesse instante aqui, ó. Se tu tem um máximo de corrente aqui, tu tem um máximo ao quadrado, também é um máximo. Então a gente vai marcar esse ponto aqui como sendo o máximo da nossa energia. E no final lá, quando o tempo vai para infinito, a gente tem um zero ao quadrado aqui que vai dar zero. E no início também é zero, então o nosso gráfico da energia vai ser mais ou menos assim. Tá aí o nosso gráfico. Esse aqui é o da energia. E o gráfico em azul é o da potência. O que a gente pode notar nesse gráfico aqui? Olha só. Essa parte aqui, em que a energia está aumentando, significa que aquele indutor lá está armazenando energia, ou seja, está aumentando o campo magnético entre os enrolamentos dele. Nesse momento aqui, a energia começa a baixar, ou seja, ele começa a liberar essa energia que estava armazenada para no final ele ficar com valor zero, tanto de energia como de potência. Isso é uma coisa que tu tem que notar aí quando tu for fazer um gráfico de energia. Sempre que tu tiver uma inclinação positiva aqui, quer dizer que ele está armazenando energia. Já quando está negativo, quer dizer que ele está fornecendo energia para o resto do circuito aí. Era isso aí então, e até a próxima aula.